Damos as boas-vindas hoje a Fabiola Jagger, CEO e cofundadora da Caleta Game. Fabiola, como vai? Tudo bem, obrigada pelo convite. É um prazer enorme estar aqui, podendo conceder essa entrevista a vocês. Maravilha. Antes de tudo, eu queria que você nos contasse um pouquinho da Caleta. Quem é a empresa e por que vocês decidiram fundar uma companhia para desenvolvimento de jogos aqui no Brasil? Bom, a Caleta é uma empresa especializada no desenvolvimento de jogos multiplataforma para cassinos online, né? Por enquanto a gente atua só no mercado de cassinos online mesmo. E antes de trabalhar na Caleta, nós sócios, somos em 3 sócios, nós trabalhamos juntos em outras empresas por alguns anos. Então, todos nós 3 já trabalhávamos nessa área de jogos e gostamos sempre muito dessa indústria, né? Que é uma indústria, ao mesmo tempo que ela é divertida, ela é também muito promissora. Então, com o objetivo de criarmos a nossa própria marca e também ter um controle maior sobre o nosso destino, criar essa nossa independência, a gente fundou a Caleta em 2013. Bom, temos aí 7 anos de existência, né? Quantos jogos já estão disponíveis hoje na sua plataforma? Hoje a gente tem cerca de 68 jogos, dos quais 56 deles já estão em execução no mercado, né? E 3 deles estão em fase de homologação, vão ser lançados ainda essa semana, e 9 deles estão em desenvolvimento, que a gente pretende lançar até final do ano. Dentre os tipos de jogos, a gente tem os slots, né, que no Brasil é chamado de caça-níquel, tem vídeo bingos, kenos, e também estamos prestes a lançar um jogo de loto. Além desses jogos, que são, esses 68 são nossos, né, jogos proprietários nossos, a gente também já desenvolveu cerca de 50 jogos para outras empresas do ramo de cassino. Então, são 7 anos aí que a gente vem trabalhando bastante, produzindo bastante, e a gente tem esse objetivo de sempre desenvolver novos jogos, aprender com o que não deu certo, fazer jogos melhores, e também tem essa nossa taxa de criação de jogos, que é cerca de uma taxa de um jogo por semana, né? Então, é uma produção bem alta. E eles rodam só na sua plataforma ou também nas plataformas de terceiros? Como é que é feita essa integração? Hoje a Caleta conta com uma solução RGS e RNG completa para os nossos jogos, né? Todos os tipos de jogos. E também vale lembrar que todos esses jogos estão no processo de certificação. Então, essa nossa plataforma ela é 100% proprietária nossa, ela é independente de terceiros, e graças a toda essa arquitetura que a gente criou ao longo desses 7 anos, né, que os nossos engenheiros criaram, hoje a gente pode trabalhar diretamente com os operadores, ou então integrar, né, os nossos jogos com agregadores, outros RGS de outras empresas, para nos beneficiarmos, então, dessa distribuição que já existe no mercado. Bom, você falou em certificação, né? Você está buscando certificações internacionais com laboratórios já reconhecidos, é isso? Isso, a gente está trabalhando com o pessoal da BMM na Colômbia e está certificando jogos no padrão GLI 19 e mais adiante vamos ver em quais mercados podemos nos inserir, porque isso com certeza abre bastante oportunidade. Nós já estamos integrados hoje com vários operadores globais e agregadores, né? E também através da nossa distribuição direta por meio do nosso RGS. E como mostrar para os operadores do mundo todo essa alta capacitação do brasileiro em geral, né? E da Caleta Game em particular, né? Já que nós não temos atividade de jogo regulamentada no Brasil. Bom, a gente percebe que há uma grande demanda assim, por jogos, né? O mundo está bastante globalizado, competitivo, e não é diferente nesse mercado dos jogos.
Então, a gente vê também que o mercado brasileiro, ele, tanto nessa parte de cassino quanto apostas esportivas, está crescendo muito, né? Vem crescendo muito nessa última década aí, e conta com inúmeros profissionais, né, altamente capacitados por diversas instituições. Aqui em Florianópolis, onde fica o nosso escritório de produção, né, nosso estúdio de desenvolvimento de produção, por exemplo, tem vários cursos específicos de graduação em jogos, né? Seja na parte de design para jogos ou programação para jogos, tem diversos cursos que capacitam esses profissionais, e a gente tem muita sorte de estar localizado aqui, porque tem muita gente querendo trabalhar nessa área, né? É um ramo de entretenimento, o pessoal gosta de trabalhar com isso, é uma forma descontraída de trabalhar, criativa, não é um trabalho maçante, então acho que esse é um dos motivos pelos quais a gente recebe bastante currículo todo dia e selecionamos as pessoas adequadas para trabalhar conosco. Eu acho que em breve, esperamos que o jogo seja regulamentado aqui no Brasil, mas enquanto não é, né, isso não é impeditivo para que os profissionais brasileiros possam realizar os trabalhos nessa área, né, para empresas estrangeiras ou clientes estrangeiros, né. Acho que o mercado é bem amplo aí, tem bastante oportunidade. E como conquistar clientes nesse mundo globalizado e oferecendo soluções de uma empresa brasileira? Na Caleta, a gente tem o nosso slogan, que é Making Better Games, criando jogos melhores, né? É uma frase bem curta, bem simples, mas bastante poderosa, porque ela impede que nós nos acomodemos no presente e pelo contrário, né, a gente está cada vez querendo criar jogos melhores a partir do que a gente já tem. Então, no nosso dia a dia, a gente procura sempre melhorar não só os nossos jogos, como também as nossas ferramentas de produção, tudo que a gente criou até então. E uma das maneiras que a gente encontrou para conseguir melhorar e lapidar, digamos assim, os jogos de acordo com o mercado, é conhecer a cultura dos países, da onde os jogos estão sendo colocados, porque é extremamente importante o jogador se sentir engajado no jogo, digamos assim, se sentir em casa jogando aquele jogo, né? Isso faz com que a gente conquiste e retenha esses jogadores. No Brasil, por exemplo, a gente sabe que os jogos mais jogados, né, a preferência nacional aqui são os videobingos. E eu acho que outra maneira de ter destaque no mercado é respeito à comunicação e o tempo de resposta dessa comunicação, né? Nós, como empresa aqui, procuramos sempre ser bastante ágeis e eficientes, né, atendendo os nossos clientes com o menor tempo de resposta possível, né? Apesar de estarmos em diferentes fusos horários com diversos clientes, você dá uma explicação ou resolver um problema, tendo a disponibilidade e atenção sempre voltada para resolução do problema, é a chave para conseguir uma boa reputação e, né, e, consequentemente, um bom posicionamento aí no mercado. Eu acho que também um outro ponto importante é que a gente não terceiriza nenhum serviço da produção dos jogos, né? Tudo é feito in-house, usando a nossa própria tecnologia, a nossa própria equipe, e essa é uma das razões pelas quais o nosso desenvolvimento é muito rápido, né? E nos coloca nesse nível de agilidade. A gente hoje é uma empresa bastante pequena, digamos assim, em termos de colaboradores, somos apenas em 10 pessoas, mas conseguimos ter uma alta produção, né? Para ter uma ideia, nesse ano agora de 2020, foram 32 jogos desenvolvidos até então. E a gente está apenas não, né? Já estamos em setembro, mas dá uma média aí de 4 jogos por mês. Muito interessante isso. E vocês são apenas desenvolvedores de jogos ou também estão operando o cassino online?
E há a intenção de se transformar em operador? Por enquanto, somos apenas desenvolvedores, né? A gente já teve aí um grande desafio que foi desenvolver essa nossa solução completa, que inclui front-end, back-end, RNG, RGS e tudo mais. E vamos continuar focados nisso para melhorar o que precisamos, né? E o nosso grande objetivo é nos tornarmos o maior provedor de jogos na América Latina. Então, uma vez que tenhamos atingido esse objetivo, sim, podemos perdão, partir para o próximo, né? Com o fato de termos aí os jogos, acredito que agora no próximo mês já vai ter a certificação da grande maioria dos jogos através do laboratório da BMM, e uma vez também tendo regulamentado o jogo no Brasil, eu acho que com certeza nos tornarmos um operador de jogo vai ser o nosso próximo objetivo, aí, grande objetivo. E desafio também, né? É sempre um desafio, né? E como é que você vê exatamente isso, a questão da regulamentação do jogo no Brasil? Na verdade, a falta, né, de regulamentação é um grande incômodo, assim, é um inconveniente, porque é bastante frustrante ver um público tão ávido como o brasileiro ser proibido de jogar por algumas questões políticas, né? Até porque a arrecadação de imposto poderia ajudar muito a situação econômica aqui, e não é o que acontece, né? Infelizmente, na minha opinião, os jogos no Brasil são monopolizados pelo governo, né, através das loterias. Então, acho que a gente pode dizer que é proibido apostar fora do monopólio estatal. E isso é bastante contraditório, né? Então, dos 193 países aí membros da ONU, apenas 37 deles proíbem o jogo. E o Brasil está dentro dessa minoria, né? Que é lamentável mesmo. E no Brasil fala-se muito, né, que o jogo vicia, não faz bem e tal. O meu ponto de vista quanto a isso é que, assim, cada adulto é responsável e tem a liberdade de poder gastar o seu dinheiro e fazer as suas escolhas, né? Não quer dizer que o mau uso da liberdade por alguns poucos, isso não justifica limitar a liberdade de todo mundo, né? Até mesmo porque a gente sabe que tem muitas pessoas, muitos brasileiros que gostam desse tipo de diversão, de entretenimento, e vão a cassinos aqui em países vizinhos, em busca desse lazer que não é encontrado aqui. Então, eu acho que isso é uma pena mesmo. O governo proibir alegando que os jogos não são saudáveis, mas as loterias permanecem. Então, realmente não faz muito sentido, né? Tanto a economia, quanto a cultura, toda a parte de entretenimento, turismo, assim como outros setores, né? Eles não estão se beneficiando dessa não regulamentação, e aí cria-se, né, desnecessariamente esse entrave aí ao desenvolvimento e geração de riqueza, bem como geração de empregos para o país, né? Tem dados hoje bem reais aí falando, estimando que com essa proibição, né, o Brasil deixa de faturar aí cerca de 175 bilhões de reais por ano, né? O que poderia arrecadar cerca de 59 bilhões de reais em impostos. Então, realmente a gente espera que esse cenário mude em breve, e nós da Caleta estamos dispostos a contribuir no que for necessário, né, para que esse cenário mude. E agora uma pergunta bem específica para a Fabíola, né? Como é para uma mulher dirigir e ser fundadora de uma empresa de jogos num mundo ainda um pouco machista? Como é isso? Conta para gente. É um desafio, é bastante desafiador, mas como eu gosto de desafios, então é bem interessante, assim. Graças a Deus tenho uma equipe, tenho sócios que são excelentes, então eu acho que isso cabe também de você ter pessoas ao seu redor que pensem
da mesma maneira que você, então, juntos, né, independentemente de se é homem ou mulher, eu acho que uma equipe unida, uma equipe para frente é o que importa. E como entender o gosto do jogador brasileiro? Como desenvolver jogos que caiam no gosto desse apostador ou desse usuário dos jogos da Caleta Gaming? A gente ainda está, digamos assim, aprendendo, né, através dos nossos dados, de todas as informações que a gente coleta, mas tem algumas coisas que a gente sabe que funciona bem, né? O brasileiro gosta bastante de futebol, por exemplo, coisas de esporte e questões ligadas também ao turismo no Brasil, jogos que envolvem um pouco do folclore, da cultura brasileira, músicas também, né, samba. Então, tudo isso, tudo o que faz o brasileiro se sentir acolhido, sentir em casa jogando, então a gente pode dizer que é um jogo que provavelmente vai dar certo. Mas estamos sempre aprendendo, estamos na busca aí de reter sempre mais jogadores e eu acho que o caminho é bem amplo aí, mas com certeza a gente vai chegar lá. Tá certo, Fabio. Olha, muito obrigado pela entrevista. O Games Magazine Brasil está à sua disposição sempre que você precisar divulgar um novo jogo, um novo acordo, as suas certificações. Nós gostaríamos muito de ser os primeiros a divulgar isso para o mercado. Muito obrigada a você pelo espaço e obrigada pelo excelente trabalho também que vocês têm feito aí de divulgação. Acho que esse é um canal super importante. O mercado brasileiro, nessa questão dos jogos, está bem em alta, está todo mundo, né, doido aí para que saia logo essa regulamentação, e vocês com certeza fazem parte de todo esse processo também aí, para a gente conseguir mudar esse cenário muito em breve.